Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Eu vou ler esse texto com vocês, para que vocês possam ouvir esse texto. E você permaneça com a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos pensar um pouco nessa questão, tá, desse complemento, desse entendimento do contentamento. Nós já falamos aqui do contentamento na perspectiva dos salmos, na ótica do salmista. Nós falamos aqui sobre o contentamento na orientação, na instrução do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E agora nós vamos ver aqui como que o apóstolo Paulo entendeu, como que ele compreendeu, como que ele levou isso para a vida e como que ele fez isso ser aplicado em sua vida e que nós possamos aprender a aplicarmos também, porque é muito certo que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, mas também praticarmos. Amém? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos afirmar que somos pessoas contentes, que estamos contentes, felizes em toda e qualquer situação, por tudo que já temos passado, nossa experiência de vida, por tudo que já temos visto e ouvido? Essa é uma pergunta, e isso é muito pessoal. É para a gente refletir, é para a gente pensar. O tema da nossa mensagem hoje é: nós precisamos confiar na providência de Deus. Tão somente na providência de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, provavelmente entre 53 a 55 da era cristã, ou seja, o primeiro século, quando estava preso em Roma, e ele escreve para agradecer as ofertas recebidas que a igreja enviou para ele. Ele escreve também para encorajar esses irmãos da igreja em Filipos, os filipenses, esses irmãos, essas irmãs, a continuarem firmes no Senhor. E nós estamos há aproximadamente 2000 anos depois que essa carta foi escrita. E hoje, atualmente, fazendo uma leitura dos nossos dias, há evidências comprovadas de que a humanidade está em crise, em todas as áreas de relacionamento. Dificuldades de relacionamento, falta de diálogo. Eu vou abrir aqui um parênteses. Prova disso foi o confinamento que nós experimentamos. A aproximação que o confinamento exigiu de cada um de nós permitiu que muitas pessoas passassem a se conhecer melhor. Isso é verdade. E é mais verdade ainda que nós estamos distantes uns dos outros, mesmo vivendo sob o mesmo teto, mesmo próximo das pessoas, porém distantes. As perdas, as mortes fizeram algumas pessoas pensarem sobre o verdadeiro sentido da vida. Fizeram algumas pessoas se aproximarem, se voltarem mais para Deus. Mas, por outro lado, também temos nesse contexto todo um grupo de pessoas que nós podemos chamar de os insensíveis. E essas pessoas são responsáveis por elevarem as estatísticas. Por incrível que pareça, o índice de separações, divórcios, violência aumentou na pandemia. Eu fecho aqui o parênteses. Essa crise do ser humano,
se dá pela busca incessante de uma felicidade a todo e qualquer custo, porém no lugar errado. Os livros de autoajuda, eles vendem aos montes, são propostas tentadoras, felicidade, sucesso, poder, fama, e isso tem atraído a muitas pessoas, inclusive cristãos. Eu já disse isso aqui na igreja, eu volto a repetir. Eu não tenho nada contra os livros de autoajuda, tem coisa boa contida neles, porém eles apenas informam. Por isso as pessoas continuam da mesma forma, ainda sentindo, experimentando esse vazio existencial, esse tremendo vazio existencial na alma. Algumas pessoas podem até se aproximar de você e dizer: eu estou muito triste. Pessoas que você olha e que você percebe, que você vê que tem tudo à sua volta, mas estão tristes. Vazio da alma. Vazio o qual o dinheiro não pode preencher, o poder, a posição social, o status não consegue suprir. Vocês perceberam como temos insistido nisso, como temos ressignificado isso, como temos feito com que vocês se lembrem disso sempre, todas as vezes que a gente fala de vazio existencial? É para que nós possamos entender que somente Deus pode transformar o ser humano, somente Deus pode preencher o ser humano em sua plenitude. Somente o Evangelho de Jesus transforma as pessoas, grave isso. E assim sendo, a felicidade é, na verdade, um estado de espírito, isto é, uma condição de contentamento. Essa palavra contentamento vem do latim contento, uma expressão que indica conteúdo, estado interior de uma pessoa. Contente é aquele que está satisfeito pelo que já tem, pelo que passou a ser, aquele que aprendeu a adaptar-se às circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, já com a experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo, uma experiência de transformação tremenda, ele aqui inspirado pelo Espírito Santo informa a sua igreja nessa palavra, nessa carta. E a palavra de Deus nos informa que ele colocou dessa forma, versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender. Paulo fala com propriedade sobre a sua experiência com Deus, a felicidade. Eu queria informar para você que nessa ótica do apóstolo Paulo, nesse entendimento, nessa hermenêutica que nós fazemos desse texto, a felicidade é uma pessoa, a felicidade é Deus. Com quem nós caminhamos e como nós caminhamos fala muito sobre nós. Somente Deus promove o contentamento, a felicidade. E há uma condição para isso: a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Por isso nós precisamos confiar na providência de Deus. A primeira parte que eu gostaria de tratar com você é que nós podemos confiar na soberana providência de Deus. E isso é uma afirmação. Veja só o versículo 10. Observa comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O Paulo aqui, ele se alegra no Senhor, pois foi Deus que colocou no coração dos filipenses, ou seja, a igreja em Filipos, uma igreja situada em uma cidade próspera, Filipos, uma cidade próspera, na região da Macedônia. Deus colocou o desejo neles em ajudar o apóstolo Paulo. E por que é que Deus fez isso? Porque somente a soberana providência de Deus é que sabe das nossas necessidades. A providência de Deus, ela não desampara os seus filhos. Deus não permite que estes passem necessidades. Deus é Senhor da situação. O salmista, o Davi, ele escreveu lá no Salmo 37, 25, e assim ele afirmou: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Deus tudo vê. Deus
Ele tem o controle absoluto de todas as situações e circunstâncias pelas quais nós temos passado e ainda vamos passar. Deus, ele tem sempre um propósito em nossas vidas. Deus, ele está trabalhando em nós para nos tornar melhores pessoas. Deus deseja sempre o melhor para cada um de nós. Essa é a providência de Deus em ação. E é justamente sobre essa providência de Deus que governa e predomina sobre as situações de nossas vidas, as circunstâncias em que nós somos inseridos, que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida e ministério, e por isso ele assim afirmou. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós precisamos crer na soberania de Deus. Nós precisamos descansar em Deus, pois Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Crer na soberania de Deus é fundamental para que nós possamos perseverar, resistir, continuarmos firmes no Senhor. Pois somente assim nós poderemos afirmar, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo expressa aqui o poder de Cristo dentro dele, na pessoa do Espírito Santo, o qual lhe proporcionava contentamento espiritual, mesmo preso. Paulo estava preso em Roma nessa época em que ele escreve à igreja em Filipos. E isso nos ensina muito. Veja bem, não é o local onde estamos, mas sim a postura que nós precisamos ter em relação a Deus. Vocês se lembram, Adão errou mesmo estando no paraíso. Jesus, mesmo estando no deserto, se manteve firme. Entende? Não é o local, o lugar, mas sim a postura. Portanto, em tempos difíceis, como hoje, as lutas, desde ontem, né? Principalmente para os que estão passando aí por privações de água, de luz, em função da tempestade. Em tempos difíceis, em situação de escassez, tal como essa que estamos atravessando, neste momento, nesse tempo, nós devemos observar o exemplo bíblico e procurar nos readaptarmos a uma nova forma de viver. E nós precisamos mudar alguns hábitos, os quais são necessários. A título de exemplo, nesse momento, pode ser que estejamos precisando reorganizar a nossa agenda, o nosso orçamento, pois a nossa receita caiu. Amém? Pense nisso. Além de poder confiar na soberana providência de Deus, eu gostaria de trabalhar com você, pensar com você, juntos aqui, essa segunda parte do nosso texto, que nós precisamos entender. Nós podemos confiar no soberano poder de Deus que atua em nós. Veja só, versículos 11 e 12 do nosso texto. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E o Paulo, ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Duas palavras muito importantes para a nossa reflexão. Aprendi e contente. Aprendi o segredo do contentamento, tanto nas necessidades quanto na fartura. A grande lição para cada um de nós, e acredito que isso seja o grande diferencial para que possamos nós atravessarmos momentos difíceis como este, é justamente a alegria que precisamos sempre ter. E essa é a carta da alegria. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses uma carta com 4 capítulos, onde a palavra alegria aparece
praticamente 16 vezes nesse texto. E a alegria é uma postura que faz com que nós venhamos a ver a situação em uma ótica de otimismo. Isto é, ver além das circunstâncias, confiarmos na soberania de Deus. Ser otimista é bom, mas olha só, cuidado com exageros. Precisamos ser pessoas equilibradas, para que não venhamos a nos frustrarmos e, consequentemente, influenciar negativamente os outros à nossa volta e a situação ficar ainda pior. Portanto, cuidado para que você não venha desenvolver também um perfil murmurador. Sendo assim, o que nós precisamos fazer nesses dias difíceis que estamos atravessando é nos readaptarmos à situação. Entenda, isso não é conformismo, mas sim saber lidar com situações difíceis. A estratégia do homem, a estratégia do ser humano. Como hoje, por exemplo. A ideia aqui é tirar o S da crise, é criar novas situações, elaborar alternativas, válvulas de escape, criar saídas para que possamos atravessar momentos difíceis, sempre confiando em Deus e pedindo sabedoria a Ele para que possamos nós atravessar estas tempestades que fazem parte da vida. Por isso, Jesus disse, tenham bom ânimo, significa dizer, tenham coragem, levante a cabeça, recomece, coragem, eu estou com vocês. Glória a Deus, aleluia. Agora, uma coisa é certa, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais que antes, amém? Amém. Gostaria de tranquilizar você nesses dias difíceis e convidá-lo ao exercício da fé. Mas a fé correta, a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esta é a fé salvadora. Porque uma coisa é certa para aqueles que esperam no Senhor. Deus aciona o mundo em favor daqueles que nele esperam. A expressão que o apóstolo Paulo usa, aprendi a viver contente, revela uma experiência adquirida pelo fato do mesmo estar em Cristo, aprendendo de Cristo, sendo conformado à sua vontade. Isso revela maturidade espiritual e é justamente isso que nós precisamos. Então, nós podemos afirmar, mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu gostaria de concluir aqui com você ressignificando isso. Isso é muito importante. Nós precisamos confiar na providência de Deus. A providência de Deus nos torna pessoas contentes. Jesus Cristo é quem nos fortalece, encoraja e também capacita. Capacita-nos a confiarmos na providência de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso conosco. O poder de Cristo na pessoa do Espírito Santo é que nos habilita, nos capacita, nos fortalece a passarmos por situações difíceis. Nós não podemos confiar em nossa força, mas sim devemos confiar em Deus, que é fiel. Precisamos tão somente olhar fixamente para Jesus e depositar nele a nossa confiança. Amém? A nossa vida não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados. Uma agenda de Deus para o seu povo. Então, se você está passando pelo deserto nesse momento, tenha bom ânimo. Essa agenda foi Deus que proporcionou para você. Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Nós vamos crescer muito com essa experiência. Assim como o galho é fortalecido pela árvore, quando o cristão permanece em comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e com a igreja, o poder de Deus nos fortalece. Por isso Jesus afirmou, João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu encerro dizendo, esperem no Senhor. O Senhor nosso Deus proverá.
soberana providência de Deus é uma fonte maravilhosa de contentamento. Deus os abençoe. Eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria que você concordasse comigo em oração. Que fizesse dessa oração que você vai ouvir a sua oração. E que abrisse o seu coração para Deus, neste momento. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a confiar mais na sua soberana vontade e providência em nossas vidas. Deus, nós não queremos mais acreditar em acasos, em sorte ou em azar. Pelo contrário, Senhor, nos ajude a confiar na sua providência em nossas vidas, na sua soberana vontade, ó Deus, para as nossas vidas. Nos ajude a confiar no seu poder que atua em nós, na pessoa do Espírito Santo, ó Deus. Nos ensina, Senhor, nos instrua, Deus. Nos dê a direção, Senhor, nos dê discernimento, Senhor. Carecemos do seu conselho, do seu cuidado, da sua proteção. Concede, Senhor, a sabedoria que nós tanto precisamos, ó Pai. Para que nós venhamos a fazer as melhores escolhas, tomar as decisões mais acertadas, errar o menos possível, Pai. Em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Oramos pelo nosso fortalecimento, oramos pela nossa família, pela extensão da nossa família, pelos que estão enfermos, pelos que estão passando por necessidades, pelos que estão enfrentando luto em suas famílias. Fortaleça-os, Senhor, encoraje as famílias enlutadas, Senhor. Que a sua igreja na face da terra aprenda a estender a mão ao necessitado, pois foi isso que o Senhor nos ensinou a fazer, ser bênçãos na vida de outras pessoas, já que temos sido, ó Deus, tão abençoados por Ti. Pedimos a sua bênção sobre o nosso trabalho, pedimos a sua bênção sobre a nossa semana que se inicia e que a propósito está repleta de desafios. E nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a nos readaptarmos. Nos ajude, Pai. Nós precisamos nos readaptar. Tira de nós toda e qualquer manifestação de resistência. Condiciona, ó Deus, o nosso coração ao contentamento, pelo que já temos, pelo que o Senhor já tem feito por nós. Mas principalmente pelo que o Senhor o é para cada um de nós. Senhor, em nossas vidas. Essa é a nossa oração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Amém? Eu desejo a vocês uma boa semana, uma semana abençoada. Se cuidem, a gente se vê. Abraços!